Olá a todos da TV Cidade. Hoje, o Viajando com a TV Cidade tem a honra de receber Rodrigo Parisotto, secretário de Turismo de Bento Gonçalves, nossa querida vizinha, e é um prazer tê-lo aqui conosco hoje. Muito obrigado, Aline. Bom falar também com todos os nossos telespectadores. Muito bom falar sobre turismo. Muito bom vir a Farroupilha também, né? Num momento tão importante, né, que nós vivemos hoje. E claro, falar da capital do vinho é sempre um grande prazer e também um grande privilégio. Então, Rodrigo, sei que teu currículo é bem extenso, né? Então, gostaria que falasse para a câmera 3 um pouquinho do Rodrigo antes de ser secretário de turismo, enfim, toda a tua trajetória. Tá bem. Bom, eu desde 2003 sou empresário, né? Sou publicitário de formação, né? Com especialização em gestão empresarial. Sempre trabalhei muito com a questão da promoção, do marketing, né? Sempre pensando como que nós podemos agregar valor ao serviço, né? Nos tornar diferentes nos nossos negócios. E desde 2007, então, eu comecei, né? Por uma vontade pessoal de poder atender feiras e eventos, baseado numa provocação de um ex-presidente de uma grande feira que nós temos em Bento. Eu queria muito aquela feira, eu queria muito ser agência daquela feira, e ele naquela ocasião falou para mim, eu tive que optar por outro porque tu não tem experiência. E foi aí que eu me meti lá em Pinto Bandeira, terra dos meus pais, né? E disse para eles, vocês querem fazer um evento aqui, eu faço tudo de graça, eu preciso ter experiência. E foi aí que nós criamos a Fruit Fest, que era a festa do pêssego, da uva e do vinho, né? E aí nós... tive a oportunidade de ser convidado depois para a Fenavinho e aí começou a minha integração e entrada efetivamente no turismo. Foi então que, em 2017, o Conselho Municipal de Turismo, com acordo com o prefeito, sempre indicou o secretário. E numa grata surpresa indicaram o meu nome para ocupar essa pasta, que é uma pasta extremamente importante na nossa cidade. E eu, como um cara que sempre reclamou do governo, sempre achou que tinha pessoas que poderiam dar um pouco mais, eu decidi parar de reclamar do governo e ser governo para efetivamente poder contribuir com a minha cidade, poder contribuir com a minha comunidade e com a minha região. E então, até o final de 2020, então estava vinculado a outro governo, houve uma sucessão de governo agora com o novo prefeito e o conselho, então, validou a minha continuidade como secretário de turismo. Claro, ao longo da minha vida eu tive restaurante também, né? És um viajante também? Viajaste muito por aí? Também, sempre gostei, e depois que eu entrei para a secretaria, então, eu entendi mais a importância de viajar para conhecer, para aprender. Eu amo outras culturas, eu amo aprender, né, sobre história, patrimônio e tudo isso. E, ao mesmo tempo, né, que existe essa paixão, também existe a paixão por fazer algo pela comunidade onde eu estou, né? E foi aí então que se iniciou um trabalho muito intenso, que trouxe até aqui, e novamente em 2021, então o Conselho validou a minha permanência como secretário, então para o novo governo do Diogo Siqueira e do Amarildo. Então, né? Eu esqueci de falar. Eu estava falando que eu tive restaurante por 4 anos, né? Eu fui professor também durante 1 ano e meio, dei cursos, né? E também como consultor de empresas, palestras e tudo isso. Claro que a secretaria ela mudou um pouquinho o meu foco, porque hoje a gente fala muito sobre turismo e outras coisas. E também sou empresário de hotelaria. Então são várias coisas na minha vida hoje que me trazem até aqui, mas ao mesmo tempo, né, com muitas experiências que deram muito certo, e hoje eu compartilho com as pessoas que estão próximas a gente, o nosso trade turístico e todos, né? Muito bem. Então, Rodrigo, né, Bento Gonçalves, né, nossa querida vizinha, né? Eu, como viajante, como consumidora do turismo, vejo Bento Gonçalves não como antigamente, como um passeio. Bento Gonçalves, para mim, é um destino completo, é um destino que vale uma viagem para visitar Bento Gonçalves, né? Acho que concordas comigo, né? Concordo, vendo isso, e faço as pessoas acreditar que elas podem ficar mais tempo na cidade. Porque uma das coisas que é muito importante todos entenderem, e o turismo ele tem um conceito muito apropriado e muitas vezes esquecido, que
ele precisa impactar positivamente a sua comunidade local. Porque a gente tem que entender que turismo não é apenas o ato de viajar, né? Mas é o ato de ter uma cidade limpa, uma cidade com pessoas educadas, uma cidade onde que a mobilidade funciona, né? Onde que a zeladoria funciona também. Então, são várias coisas hoje que envolvem a questão turística. E eu tenho uma frase que eu levo para a minha vida como um slogan, como lema de vida. Cidade que é boa para quem mora é excelente para quem visita. E isso norteia todo o foco que nós temos hoje. Desde 2017, quando eu entrei, eu sempre procurei mostrar para as pessoas que o bate-volta a Bento vai te dar vontade de tu voltar e ficar mais. Se tu optar por ficar esses 3 dias, 4 dias, tu vai voltar para tua casa e vai voltar novamente porque tu não conseguiu ver tudo. Então hoje nós temos mais de 200 atrativos turísticos, sejam eles... 200 atrativos turísticos? Sim, sejam eles vinícolas, sejam eles atrativos públicos de visitação, como igrejas, praças, outros locais. Nós temos parques, né? Nós temos uma excelente gastronomia, nós temos um resgate, isso que está sendo muito legal hoje em Bento, que é os resgates dos costumes de antigamente que estão se transformando em experiências turísticas, que só tem lá. Então, isso também tem feito que aquela evasão da agricultura, onde que o pessoal está saindo, né, do interior, os filhos estão voltando para seguir o trabalho da família. Eles estão restaurando a casa dos avós, transformando aquilo, seja num restaurante, seja num café, seja numa lojinha boutique. Muitos viajaram, né, viram isso em outros locais e estão adaptando. Né? Então, o que acontece? Hoje a gente começa a ter um resgate e uma preservação muito importante. E aí que entra outra parte do turismo. Eu falei da cidade limpa, cidade organizada, de pessoas educadas, mas aí vem a parte social do turismo, onde que existe a inclusão social e, acima de tudo, a preservação cultural, a preservação do teu patrimônio paisagístico e também do teu patrimônio arquitetônico, histórico, né, que também é uma forma de dar sentido para aquilo que anteriormente era considerado algo velho, abandonado, e hoje ele passa a ser revitalizado, né, e ele passa a receber vida. Então isso, para nós, é um grande hoje diferencial e a forma com que Bento tem funcionado. E isso ninguém tira, né, da cidade, do local, né? Nós, farroupilhenses, já vivemos experiências difíceis de empresas grandes que saíram da cidade, mas o turismo ninguém tira, né? E isso é uma sacada extremamente, não só para o turismo, mas é uma sacada econômica, né? Exatamente. Hoje Bento Gonçalves tem uma ferraria, né? Que há muito tempo ela ficou fechada e durante muito tempo ela foi um ponto de passagem e uma referência. Porque era o local que eles faziam as serras, onde que eles faziam as facas, onde que eles faziam... Ferraria Ferri? A Ferraria Ferri, essa mesmo. Por acaso tem meu sobrenome, mas não somos que é parentes. Ferri Parisotto, né? Ferri Parisotto, isso aí. E eu estive outro dia e tal, porque eu gosto de consumir o nosso turismo também, né? Eu gosto de prestigiar, porque eu não consigo estar em todos, são muitos, né? Eu gosto de ir lá consumir, eu gosto de ficar embaixo de árvore, eu gosto de viver a experiência. E por acaso, a pessoa que estava lá é o pai do rapaz que alugou aí, da família Ferri, né? E ele foi fazer o passeio comigo, foi me mostrar, eu digo para ti, ele tem 60 e poucos anos, estava em casa, já deve estar aposentado, e ele ligou o moinho, mostrava como funcionava, acende fogo e tal, e a paixão que ele transmitia, parecia que ele tinha nascido lá, que ele era descendente daquelas pessoas, daquela família, neto, bisneto. E, na verdade, o que aconteceu? Ele foi aprender com a avó, com a tia, com a mãe dela, que era ainda quem, naquela época, trabalhou com os pais, e hoje ele estava transmitindo este conhecimento que ela adquiriu dessa história para as pessoas de lá, mas ele simplesmente absorveu como dele. É incrível a transformação que o turismo faz na vida de uma pessoa. A dignidade que faz com que o indivíduo trabalhe, né? O amor, né? A paixão, né? E provavelmente numa indústria comum, ele já seria uma mão de obra descartada. Provavelmente no comércio, dificilmente ele conseguiria uma inserção. No turismo, ele é bem-vindo. E isso que as pessoas também têm que entender, que o turismo é um setor de muita oportunidade. Eu tenho pessoas e isso foi um programa que a gente instituiu na secretaria,
que são os centros de atendimento ao turista. E geralmente nós contratávamos adolescentes de 16 e 17 anos para fazer o estágio. Mas aí, em contato com o Instituto Federal, tinha um curso onde que a maior parte das pessoas que estavam fazendo o curso tinham 50 anos. Eu comecei a contratar pessoas que não tinham mais oportunidade no mercado, pessoas que estavam aposentadas e não conseguiam mais trabalhar, pessoas que com pós-graduação, 2 pós-graduação que não têm espaço no mercado, lá elas têm. E hoje elas estão trabalhando. Então, praticamente, a gente começou um programa da terceira idade para inserção dentro do turismo, e essas pessoas elas vão ser úteis em qualquer empresa que precise de uma pessoa que goste de falar, de recepcionar, de atender. E assim, eu falo, é a magia da transformação que o turismo provoca nas pessoas. Então, Rodrigo, nós farroupilhenses, né, nós consumimos o turismo de Bento em conta-gotas, né, porque nós vamos numa tarde, nós vamos passar o dia, dificilmente nós vamos passar uns dias em Bento Gonçalves, né, mas para o turista que vem de fora, né, ele chega em Bento Gonçalves, quais os roteiros que ele tem disponível, quanto tempo é indicado a ficar, como é que está essa questão? Hoje o que a gente tem percebido ao longo do tempo, e sempre foi nosso foco, aumentar o tempo de permanência. Para te ficar mais tempo, tu tem que saber mais coisas que tem para fazer. Então, Bento hoje ela é dividida entre 5 rotas turísticas. 5 rotas turísticas. 5 rotas, então nós temos o Caminhos de Pedras, que é o mais próximo, que faz divisa com Farroupilha. Nosso quintal. Cantinas Históricas, Vale do Rio das Antas, Encantos de Eulália, Vale dos Vinhedos, e agora está surgindo a Via Gastronômica também, que vai se converter num roteiro turístico. Nós estamos trabalhando em outros projetos de novos roteiros, então focando no cicloturismo, roteiros autoguiados, né? Mas hoje, então, dentro desse conglomerado de atrativos urbanos e atrativos dentro dessas rotas turísticas, então a gente passa de mais de 200 opções. 200 opções. Se eu sugerisse a pessoa a querer experimentar, eu ia sugerir para ficar 4 dias na cidade, inicialmente. Hoje ela pode ficar 7 dias tranquilamente, que ela vai voltar, vai ficar mais 7 dias e já tem novos empreendimentos para visitação. Isso é uma coisa que a gente percebe muito, né? Indo tanto para o Vale dos Vinhedos, que é o que mais, né, se faz, ou para o Caminho de Pedra, tu fica 20 dias, um mês sem ir, já tu passa lá, já tem coisa Alguma surgindo coisa aconteceu. E assim com qualidade, né? E uma diferença que é do turismo de Bento, e isso a gente tem que ter muita consciência, assim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de Gramado aqui, tá? Gramado tem muito parque, né? Tem muito museu, tem locais assim. Geralmente tu vai fazer experiência no museu, tá? Tu dura mais ou menos 1 hora essa tua experiência. Hoje, se tu fizer uma experiência da Vindima, tu vai ficar 4 horas. Então, o que acontece? Se reduz muito a taxa da visitação, mas se aumenta o tempo de permanência dentro da experiência. Tu pode... Hoje tu tem, sei lá, tem 80 vinícolas em Bento, mas tem 50 que estão atendendo no turismo, e dessas 50 a gente tem mais ou menos 20 que estão fazendo Vindima. Né? Agora a gente está na estação Vindima. Eu garanto que tu pode fazer 20 vindimas nesses lugares que tu não vai viver nenhuma experiência igual. Porque lá é uma família que tem uma história diferente, porque lá tem o nono, tem a nona, tem os netos, tem o tuk-tuk, né? O outro cria ovelha que mistura com o tuk-tuk, tem o parreiral de espaldeira, o outro tem o latada. Assim como as cantinas também são diferentes experiências em cada uma delas, né? Exatamente. Então tem muito disso. Hoje as pessoas, e Bento está entrando nisso porque a gente começou um trabalho muito forte desde 2017 com o reposicionamento de Bento, né? Buscando novamente a capital do vinho, ou seja, nós somos a capital do Identidade. Vinho. E é isso que nos identifica, né? Mas ao mesmo tempo também mostrando que lá o turismo acontece o ano inteiro. Por quê? Porque a videira, exclusivamente a videira, ela passa pela transformação das 4 estações. Então, se tu for na estação Vindima, porque não tem mais estação verão lá, agora nós temos outono, inverno, primavera e Vindima, que é a estação Vindima. É por isso que tem o nome estação Vindima, porque não é verão, verão é praia, e o nosso estação Vindima, janeiro a março, é colheita da uva, tudo isso. Então, na estação Vindima tu tem uma paisagem e um cheiro, que é o cheiro da uva. Quando que entrou pro outono, né, tu já tem uma transformação. Tudo que era verde fica laranja. Que fica lindo. Lindíssimo.
No inverno tudo cai, né? Então Tem o seu aquela charme. melancolia daquela paisagem com neblina, com às vezes tem um pouco o do frio, que é um pouco do gelo, né? Ela já se transformou e tem o charme de tu tá vestido, e tem gente que fala que a gente se veste muito melhor no inverno porque tu usa mais roupas, mais combinações, mais elegante, é a manta, é o gorro, é o vinho que tu está tomando. E aí quando que chegou na primavera, então florescer as folhas verdinhas. Então Bento hoje é um destino para qualquer época do ano, né? E é isso que a gente está vendendo, que não é simplesmente um destino que tu vai e volta, é um destino que tu pode permanecer com muito bom gosto. Hoje, na Via Gastronômica, por exemplo, nós temos mais de 30 opções de restaurantes. A gente tem comida da Indonésia, a gente tem comida do Peru, a gente tem comida japonesa. E onde fica a Via Gastronômica? É um roteiro ou é um local? Na verdade, hoje ele está concentrado em 2 ruas, que eles ficam muito próximos, eles circundam aí a Igreja São Bento, que é aquela igreja em formato de pipa. Então, mais ou menos, ela tem 1,3 km, mais ou menos, e ela se divide em vários restaurantes, né, que aí atendem. Ela funciona mais à noite, porque a maior oferta é à noite, e tu tem tudo que é opção, desde um típico colonial, né, até uma comida japonesa, como eu falei, uma comida da Indonésia, chinesa, o que for. Então tem muita opção, né? Tu tem um jantar harmonizado. Para finalizar com chave de ouro o dia, né? Que o dia no exatamente. interior, nas experiências, e um jantar. E o que é mais muito urbano. legal, a Via Gastronômica, ela não está mais que 10 quilômetros de raio de distância de todas as rotas e também da grande parte dos hotéis que estão em Bento. Então é muito fácil hoje com aplicativo ou com táxi tu poder se deslocar. Se tu gosta de beber um vinho, pode beber numa boa, que vai ter alguém para te levar para casa. Então virou em point. Hoje, inclusive, um dos projetos desse novo governo, né, do nosso prefeito, ele tem muita vontade, é efetivamente transformar a Via Gastronômica numa via. Então já tem um projeto de revitalização total, é uma grande bandeira que se tem nesse governo, e a gente está muito feliz, porque é um projeto que foi startado em 2009, né? E agora, então, também, efetivamente, nós vamos ter uma Via Gastronômica reconhecida como tal. Então seria a sexta rota de Bento, né? E ao mesmo tempo ela complementa toda a outra parte que nós temos nas rotas do interior, né? Okay. E a pandemia, né? Então, assim, o turismo foi muito afetado, né? E também os estabelecimentos, a gestão de toda essa crise, como que foi estar à frente de tudo isso? Bom, nós envelhecemos muito em um ano, né? Pelo grande desgaste. Eu também, por ser empresário, né? Meu negócio foi completamente afetado. Fiquei 45 dias fechado, totalmente fechado, né? E mesmo que depois aberto, sem demanda, né? Hoje mesmo nós tínhamos uma reunião com o trade turístico que a gente faz a cada 2 meses. Eu estava apresentando os dados estatísticos do ano passado. E aquela questão do fica em casa, ela funcionou tanto que a demanda por procura de informação turística, nós caímos de visitas e buscas no nosso site de 15 mil para 3 mil. As pessoas não tinham mais interesse também em buscar isso, porque todos estavam em casa e essa era a recomendação e funcionou muito bem. Bom, eu sempre fui uma pessoa que procura sempre olhar o lado de todos, né? Nós precisamos do trade junto da secretaria, bem como da secretaria junto da sua comunidade e do seu trade. E a gente tem que estar junto, lado a lado, por essa batalha. E eu, logicamente, fiquei muito afetado. Eu senti a dor das pessoas, né? Pessoas que recém tinham aberto seu negócio, já com ele fechado. Foi totalmente... Ninguém estava preparado para isso, né? Não. E muitas vezes é importante o recuo, vamos parar e depois a gente avança, né? E aí, ao mesmo tempo, então, conversando, rapidamente eu chamei as rotas turísticas, as entidades, o Bento Convention Bureau, o Contour, e formei o Comitê Pro Turismo Bento, que seria um comitê representado por essas entidades para pensar ações imediatas para enfrentamento da pandemia. E aí foi quando, em alguma dessas conversas, nós propomos um protocolo sanitário para garantir a segurança, principalmente de quem estava trabalhando. Porque o pior de tu fechar por uma ordem de governo, e hoje a gente tem um modelo de distanciamento que ele define se tu abre ou tu fecha, é tu fechar porque alguém adoeceu
e pior ainda se perdeu alguém da família. Então nós fomos buscar, vimos em Portugal, Bento foi a primeira cidade, até onde eu tenho conhecimento, do Brasil que adotou um protocolo e certificou com selo. Então a secretaria ia nos locais, ela entregava o protocolo, o pessoal adotava o protocolo e nós íamos lá verificar se estava de acordo, ganhava o reconhecimento. Aí no nosso portal a gente tem as empresas, são 102 empresas que seguem rigidamente esse protocolo, e a gente conseguiu rapidamente abrir o setor e rapidamente ter um reconhecimento que o destino turístico de Bento, na questão turística, estava muito segura. Bento também foi uma cidade que testou muito, então foi uma das cidades que comprou muito rápido testes, então a gente também tinha esse controle sanitário que funcionava bem. E o perfil do turismo, né, que acontece em Bento Gonçalves, é um turismo muito próprio para uma situação, não digo de pandemia, que não que isso teria que ter acontecido, mas assim, é o ar livre, muito, né? Então muito. Isso já deve ter facilitado. No né? entanto, quando que nós formamos, eu apresentei o protocolo para mais de 100 cidades do Brasil que adotaram, e eu falava, copiem, colhem o material, porque não é porque Bento saiu na frente, não é isso. Já que está dando certo aqui, já multiplica, porque o turismo não pode perder, né? E até que com o passar do tempo, o turismo ele virou alvo, né? Ele foi visto como aquele que levava o vírus circular. Então, um saiu de lá, veio para cá. E a gente detectou que, quando havia cuidado, não havia circulação de vírus, porque a gente estava se protegendo. E uma das coisas que, no momento, fiquei assim, extremamente irritado, né? Teve algumas pessoas que me afetaram, e não a mim, Rodrigo Parisotto, né? Afetaram o setor dizendo, é absurdo o turismo aberto, elas iam na frente dos locais filmar, para compartilhar, olha que absurdo e tal. E eu estava dentro, eu estava acompanhando, eu estava vendo que existia um cuidado, uma redução de público, tudo isso. E um dia eu comecei a ligar para todas as empresas que tinham selo. Quero saber quantos se contaminaram aí. Ninguém. Ah, nós tivemos contaminação em março, abril, antes do selo, agora não. Aí nós falando dentro do Comitê para Turismo Bento, o Instituto Federal formou o Observatório de Enfrentamento à Pandemia. Era turístico o negócio. Toda semana era mandado um formulário para essas empresas que tinham selo e que não tinham selo, para eles responderem. Teve contaminado, recebeu turista contaminado, Em 3 meses nós tivemos menos de 1% de contaminação do número total de contaminados na cidade. E nós, como viajantes, como frequentadores, também se criou uma certa antipatia quando vocês ia visitar ou ia viajar, ou ia visitar um local turístico, parece que você estava fazendo alguma coisa errada, né? Sim, e era julgado por isso. E porque existem os dois grupos. Por exemplo, eu sei de estabelecimentos que tiveram pessoas que ficaram até novembro sem sair de casa, absolutamente enclausuradas, saíram de casa, foram até o hotel, visitaram 2 estabelecimentos que tinham o selo, voltaram para o hotel e voltaram para suas casas. E optavam por hotéis pequenos que sabiam que tinham um pouco contato com pessoas. Então isso também foi muito interessante, porque eu também vejo o lado positivo da pandemia, não é tudo ruim, né? Porque a gente aprendeu a lavar as mãos, a gente aprendeu a respeitar o espaço do outro, a gente entendeu que usar máscara quando que a gente está doente é importante. A parte do avanço digital dos estabelecimentos, cardápio digital, várias coisas que foram... Nossa, precisariam muitos anos para isso acontecer. O próprio cuidado, né? Eu lembro que, eu acho que assim, toda pandemia ou epidemia, ela deixa algum legado, né? Talvez o pessoal não lembra, mas em 2009, quando que a gente teve a H1N1, que foi um grande problema, né? Quase fechou vários lugares, né? Eu era agência do Fast Queijo, que acontece aqui em Carlos Barbosa, e o evento ia ser cancelado por conta no meio do evento, né? E hoje tu vai nos buffets, eles têm um vidro que é um protetor salivar. Isso surgiu naquela época, porque eles entendiam que quando que tu saliva em cima de outro alimento pode estar passando vírus para uma outra pessoa. Então são coisas que hoje a pandemia também vai deixar como legado. A pandemia não pode ser só uma página negra que ficou na história do turismo, ela tem que contar como um aprendizado também, né? Exatamente, e é isso que eu entendo, que hoje a gente aprendeu muitas coisas, a gente entendeu que eu não preciso ter 200 pessoas no meu restaurante, eu posso ter 100 melhor atendidas, onde que eu cobre mais para entregar um serviço de excelência e não qualquer serviço. E
o que a gente viu, né? Teve momentos no turismo de Bento que 80% dos visitantes eram do Rio Grande do Sul. Nós tínhamos pessoas de Caxias do Sul que se hospedavam em Bento para passar o final de semana, de Nova Prata, de Guaporé, de Lajeado, de Farroupilha também, porque as pessoas elas queriam sair de casa, não queriam ir muito longe, porque tinha questão de fronteira, abre e fecha, e ao mesmo tempo isso mostrou que, e eu falo para ti, para o turismo, quanto mais tempo a nossa fronteira Brasil estiver fechada, é melhor. Porque nós temos 220 milhões de habitantes, se apenas 10% desses, nem isso, 3% desses viajarem no país, a gente já bate a marca de turistas internacionais que vinham para cá. Então, o turismo do Brasil é um grande potencial, nós temos o povo brasileiro que é gigantesco, e o que foi muito legal, que eu ouvi muito de turista. Cara, eu tava com a minha viagem marcada para a Europa, e eu tô vindo para a terra do vinho, eu tô vindo passear aqui. No final do ano eu iria para Califórnia, fui pro Mato Grosso. Olha só, então vai ter essas trocas, e o reflexo desse, e eu acredito que também que o consumo do vinho nacional, ele aumenta quanto mais turista vem para uma região, prova o vinho, gosta e leva para sua cidade. Porque tem até aquela memória, né? Tu vai no mercado, se tu encontrar, olha lá o vinho lá para levar, né? Exatamente. Assim, né? E eu acredito muito nessa sinergia, né? A gente viu que aumentou em 12%, eu acho, o consumo do vinho nacional. Isso é e não volta mais, né? Porque viram que o vinho tem potencial, que é um produto... Bom, eu amo vinho, tomo vinho, né? E se me sinto mal, tomo. E recomendo vinho, e tem que ser... E melhor se é daqui, né? Então, eu acredito que tem muitas coisas positivas que a pandemia nos trouxe, né? Também por esse outro lado da gente aprender coisas que a gente viu que, poxa, não conseguia fazer antes, agora consegue fazer. Rodrigo, te agradeço. O nosso tempo voa, né? E já coloco o espaço aqui à disposição, sempre que tiverem novidades ou quiserem mostrar coisas lá de Bento, estamos aqui com o espaço à disposição. Muito obrigado pelo espaço. Pessoal, quem quiser mais informações no bento.tour.br, nós temos a programação da Estação Vindima, né? E a gente espera vocês. Né? Saiam de casa, vejam os locais que são seguros e aproveitem o turismo da nossa região, que eu falo para vocês, é único no mundo, porque isso a gente só tem aqui. Obrigada a todos.